Entrevista do dia. Pois é, a gente está aqui com o Tiago Colares, que é pedagogo, e a gente vai falar sobre o homeschooling, que é a educação no seio familiar, né, em casa. As vantagens e desvantagens da prática desse tipo de ensino, que em outros países ele já é adotado, já é muito conhecido, né? O plenário da Câmara concluiu na tarde de ontem a votação do projeto de lei que regulamenta o homeschooling. Todos os destaques, que são sugestões de alteração no texto, foram rejeitados. Com isso, a proposta segue para a análise do Senado Federal. No ano passado, a matéria foi a única colocada como prioridade na educação pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL. O tema ficou 3 anos parado na Câmara devido à resistência dos parlamentares, inclusive daqueles que compõem a base aliada do presidente Bolsonaro. Bom, e aí a gente está aqui com o Tiago para começarmos a trocar nossas ideias aqui sobre o assunto, né, Tiago? Boa tarde, antes de tudo. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Sky. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um tema bem complexo e que a gente precisa, sim, debater isso enquanto sociedade, enquanto profissional, né? Porque isso vai de encontro com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a gente tem que começar, sim, a abrir esses debates de forma assertiva, no qual a sociedade precisa conhecer como um todo sobre do que se relaciona esse novo projeto de lei aí que regulariza e regulamenta a questão da educação no seio familiar. Por que esse tema é tão polêmico, hein, Tiago? Porque, como eu expliquei, ele vai de encontro com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Hoje, por exemplo, nós temos uma educação pautada nessa legislação vigente há muito tempo, né? Como você mesmo falou, a gente está desde 2018 aí essa votação para essa nova metodologia de ensino, né? Que seria no seio familiar. E também que ele vai de encontro com uma questão de, como nós estávamos conversando nos bastidores, sobre a questão da sociabilização das crianças dentro do seio escolar. Né? Que a gente sabe que cada família ela tem aí a sua ideologia e também tem os seus métodos de ensino, né? E uma das questões também que são pautadas nessa nova legislação é a seguinte, é que a criança, em um determinado tempo, ela vai passar sim por um processo de avaliação desse processo que ela está sofrendo no seio familiar. É claro que, por exemplo, para a gente ter hoje esse homeschooling aí que estão falando, que é educação em casa, a gente precisa ter, no mínimo, uma pessoa formada nessa área, né? E aí trazer consigo uma metodologia assertiva. É claro que, por exemplo, eu posso escolher, você pode escolher a forma como o seu filho é educado, né? A forma como o seu filho é escolarizado. Aliás, eu acho que a gente entrou ainda há pouco aqui nos bastidores num assunto que é importante, que é o seguinte, a família, muitas vezes, ela transfere para a escola a responsabilidade da educação dos filhos, quando a educação dos filhos é uma responsabilidade da família, dos pais, né? Do pai e da mãe e da família ali. Então, essa realmente é uma questão polêmica e delicada de se discutir, porque quando o pai e a mãe são os responsáveis, se os pais, né, são os responsáveis pela educação dos filhos, eles têm o direito de determinar como esse filho deve ser educado. É na escola? É em casa? É na religião tal, que é a religião da família? Agora, quando esta criança se torna um adulto, aí ele tem o direito de escolher o que ele quer fazer, se ele quer seguir na religião A, B ou C, se ele quer adotar qualquer uma outra postura em relação à vida dele, né? Enquanto um adulto. Mas enquanto ele é uma criança, ele tem que receber a educação da família, né, Tiago? E aí, nesse quesito, essa questão da socialização, ela entra, porque, vamos lá,
esse padrão de educação fora do Brasil, em outros países, ele não é praticado já? Ele já é praticado, principalmente nos Estados Unidos, na Austrália, né? Então, ele já tem aí esse contexto de outros países. Porém, né, precisa se adaptar. A lei precisa ter uma adaptação melhor. No entanto, que você narrou aí que todas as exigências, né, por fora que é feita, eles foram negados. Porque eles entendem, na verdade, que a educação, ela tem que vir de casa, mas ela tem que ser pautada diante de todas as diretrizes e bases. Outra questão, por exemplo, você pode trazer, para mim é importante que o meu filho, por exemplo, aprenda poesia, mas para outras famílias é irrelevante isso. Hoje, para mim, é importante que o meu filho aprendam somente matemática, somente português, né? Então, nesse novo modelo, nessa nova metodologia de escolarização aí que a gente tem, é delicado a gente falar nesse sentido, porque eu posso ensinar o que eu quiser para o meu filho, mas não, a legislação também vem de encontro e diz que eu tenho que ter determinados conteúdos que têm que ser obrigatórios para que a criança ela tenha um aproveitamento daquilo, porque de alguma forma ela será testada do que ela está aprendendo em casa. Ela vai ser educada em casa, mas ela terá que fazer provas, testes, para que ela seja aprovada para um próximo patamar escolar, vamos dizer assim, né? Sim, ela vai ter que fazer isso e diante disso também, olha a grande responsabilidade aí que a gente falou a respeito sobre a questão da educação, né, do seio familiar, é que a criança, ela precisa entender que ela vive em uma sociedade e que as sociedades, elas se modificam conforme o tempo, né? Então, a gente tem que ter, na verdade, esse cuidado quando se fala dessa escolarização em casa, né, desse homeschooling em casa, porque não é somente essa questão de eu querer ensinar um conteúdo para o meu filho da forma que eu quero, mas sim a gente viver nessa sociedade que cada vez mais obriga a gente ser seres humanos mais próximo do outro, né? A pandemia aí tem um retrato disso. Especialistas falam que esse prejuízo que nós temos hoje na educação vai durar 10, 20 anos. A gente não sabe o quanto prejuízo. E aí a gente vem de encontro com a lei, com essa legislação que estão aprovando. Será que o seio familiar está apto a dar educação para os filhos? Né? Então fica uma pergunta também. Fica essa pergunta no ar, na verdade, né? Mas, Thiago, deixa eu te falar uma coisa. Pensando no todo, vamos lá. A criança frequenta a escola, mas ela frequenta normalmente a maioria em meio período, ou de manhã ou à tarde. Algumas ficam no horário integral. Mas em algum momento essa criança está em casa com os pais. O que impede dos pais de darem para a criança a educação que eles desejam em casa, independente da criança estar na escola ou não? Se eu quero ensinar poesia para o meu filho e lá na escola ele não aprende poesia, eu ensino em casa. Se eu quero ensinar, sei lá, uma matéria que saiu da grade curricular da escola, educação moral e cívica, que era uma matéria que era muito boa, onde as crianças aprendiam os hinos, o hino nacional, o hino do seu estado, da sua cidade. Ali tinha uma certa disciplina, as crianças aprendiam. Eu sou dessa época, tá? Por isso que eu estou falando isso. E essa matéria, ela saiu da grade, né? Hoje ela não existe mais dentro da grade curricular. Mas o que impede da mãe e do pai ensinar isso para o filho hoje, dentro de casa? Nada. Não tem nenhum impeditivo. Não é verdade? Né? Com certeza, não tem nenhum impeditivo. É aquilo, mais uma vez, que a gente vê, que transferiram a responsabilidade de educar as crianças para a escola, né? No qual, em primeiro lugar, teria que vir a família, né? A família teria que ser a base, né? Deveria, né? Deveria, mas não acontece. Inclusive, abrindo aqui um parêntese, tem pai e mãe que passa o dia inteiro fora, que deixa o filho na creche desde 7 horas da manhã e só pega o filho no final do dia. Aí já transferiu totalmente a responsabilidade da educação dos filhos para outras pessoas. E muitas crianças
vivenciando problemas ali de tortura, como a gente já viu, né? Inclusive também é bom enfatizar esse assunto porque, por exemplo, quais são os valores que a família traz consigo? Se eu estou transferindo essa responsabilidade para uma outra pessoa, como é que eu quero que o meu filho tenha esses valores impregnados nele se os valores foram construídos através de outras pessoas, né? Por isso que é muito importante a gente ter esse acompanhamento dentro da área da educação para os pais, né? Também, os pais, eles fazem parte da educação moral, cívica, de qualquer cidadão brasileiro, de qualquer educando. E a gente olha isso com muito carinho, né? Porque a gente carrega uma responsabilidade. Quais são os cidadãos que daqui a pouco a gente vai devolver para a sociedade, né? Família também. E para a família. Né? Qual é o caráter que eu estou formando? Quem é que eu estou formando? Né? Então, tem várias perguntas que pairam no ar. E é muito importante a gente olhar isso com muito carinho e parabéns à rádio por trazer esse assunto, porque é um assunto pertinente de ser discutido, né? Com certeza. A gente precisa, na verdade, ouvir, né, nesse sentido, do que a educação está se transformando. É verdade, no que ela está se transformando. Essa questão aí da educação. Na escola, a criança, ela aprende o que está ali colocado, imposto, entre aspas, não no mau sentido, mas colocado já, determinado para que ela aprenda. Moral e cívica está fora da grade, não leva mais. Uma língua estrangeira tal não coloca mais. Tem N coisas, N detalhes que são excluídos, vamos dizer assim. Mas eu volto a dizer, nada impede que a criança aprenda esses valores em casa, essas matérias, esses assuntos. Ensinar a criança a interpretar um texto, a pensar, não somente ler um texto, mas a pensar sobre aquilo, a poder, quem sabe, até emitir uma opinião. Se for uma criança pequenininha, ler um texto, o que você acha disso? Você gosta? Você faria desse jeito? Como é que você faria se você estivesse nesse lugar tal? Então, você vai estimulando, né? Essa é uma educação que eu imagino que seja uma educação, inclusive, que torna a pessoa capaz de pensar, né? Que seria uma educação ideal, né? Que ideal. A gente chama uma educação ideal aí voltada nesse sentido. Só abrindo uma aspas também sobre essa questão dessa educação em casa, né? Teriam dois viés, né? Hoje nós temos nós vivemos numa era, na verdade, de inclusão, né? Dita inclusão, né? No qual os profissionais da educação estão tentando se adaptar e a família também, porque é uma construção, né? Eu não te digo que, por exemplo, uma educação voltada para pessoas especiais, né, com algum tipo de deficiência, nesse sentido, sim. Essa metodologia que quer se aplicar no homeschooling funcionaria, porque eu teria 100% da minha atenção voltada para essa criança. Porque essa criança, ela precisa de um cuidado melhor, no qual, por exemplo, uma escola tradicional não traz. Acessibilidade, uma série de fatores. Uma série de fatores. E, nesse sentido, essa educação funcionaria, né? Não que a educação, nesses moldes, nessa nova metodologia, não traga nenhum tipo de resultado. Possa ser que, devido esse grande avanço da tecnologia aí que a gente tem também, essa questão, ele traga, assim, grandes frutos, grandes resultados. Sim. Mas aí, por exemplo, se a gente olhar hoje para uma família, né, no qual o pai e a mãe trabalham, como é que eu vou ter tempo de ensinar o meu filho? E outra coisa, eu vou além do que você está falando. Até que ponto existe o interesse do pai e da mãe de assumir para si esse compromisso? Porque isso não é fácil. Não é fácil educar um filho em casa, não é fácil você abrir mão, muitas vezes, de uma manhã inteira para cumprir uma série de atividades com a criança. Não é rápido, como se faz na escola. Ali eles têm 50 minutos, não sei, 40 minutos para cada matéria. Para cada disciplina. Né? Para cada disciplina. Então, em casa, como é que vai se fazer isso? Não sou contra a educação em casa, não sou contra, não.
mas acho que é preciso realmente pensar bem sobre isso. E antes da gente concluir, que a gente já tem só 30 segundos, o assunto é tão bom que passa rápido, Com né? certeza. Nós gostaríamos também de fazer o registro pelo Dia do Pedagogo. Então, parabéns para você. E através de você aqui, Tiago, que é pedagogo, nós queremos estender os parabéns aos profissionais da pedagogia, viu? Então, parabéns. E muito obrigada pela presença, Tiago. Muito obrigado, entendeu? E a gente está numa fase de desconstrução e construção ao mesmo tempo. A educação tem seus viés importantes que precisam, sim, ser levados para a sociedade e que precisam ser debatidos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada.